Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula. Agradeço a sua participação aqui no Se Ligue. E hoje, trazer aí mais uma dica, mais um conteúdo importante para te ajudar e te auxiliar nos estudos dentro aí da grande área das ciências humanas na prova do Enem. Primeiramente, vamos nos apresentar, Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia. Você já está me acompanhando aí já há um tempo, desde o ano passado, aí a gente sempre se viu, Então, mais uma vez, estamos aí juntos para te ajudar e te auxiliar nesse processo aí dos seus estudos, organizar, disciplinar, para você se sair bem aí na prova do final do ano aí com o Enem, perfeito? Bom, para hoje, nós vamos trazer aí um conhecimento importantíssimo, que chama sociedade globalizada. Falar desse processo de globalização, essa importância dessa questão, desse assunto muito tratado, muito repetitivo muitas vezes, mas que não podemos deixar de abordar em momento algum. É falar dessa questão da globalização. Como é que nos sentimos dentro dessa globalização? Como é que é esse processo de globalização? O que nos interfere em nossas vidas? Será que todo mundo participa do processo? Será que há exclusão? Será que todo mundo está aí no mesmo processo? Como é que funciona essa questão da globalização? É isso que eu vou trazer um pouco sobre esse assunto. Claro, resumido, porque o assunto é longo, de grandes discussões, ou seja, você vai ter a ala que é a favor desse processo de globalização, você vai ter uma ala que é totalmente anti-globalização. Então, nós vamos ter inúmeras discussões que vocês vão assistir aí, vão acompanhar nos noticiários de TV, nas redes sociais, sobre essa globalização. Mas a gente vai entender aqui o básico, como é que funciona essa globalização. Como é que ela organiza essa sociedade? De que forma somos pertencentes a esse processo? De que forma a gente é excludente desse processo? Então é isso que nós vamos tentar entender um pouco da globalização, que é assunto sempre de prova do Enem, da área de ciências humanas. Por quê? Ali você vai ter um processo que você vai construir junto com a sociologia e também um pouco com a história. Então, quando você fala desse processo de sociedade globalizada, esse processo da globalização, desse pertencimento, dessa identidade, a sociologia também ela tem uma participação muito grande nesse processo, e a história também. Então, são as disciplinas que vão conversar, vão comunicar o tempo todo para compreender essa globalização. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos aí entender as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos de desenvolvimento das sociedades. Então aqui já tem até um desenho falando dessa conectividade, quando a gente fala da globalização, a gente lembra muito dessa questão da rapidez, conectividade, internet, informação, tecnologia. Então você tem inúmeras palavras aí, inúmeras palavras que exemplificam o que é aí a globalização. Então aqui nós já temos um desenho dessa conectividade, essa coisa dessa rapidez, das pessoas aí cada vez interligadas nessa sociedade cada vez mais globalizada. Bom, a globalização é um tema muito cobrado na prova de ciências humanas aí do Enem. Por isso, é importante que o candidato saiba os principais aspectos desse fenômeno e quais são as suas características mais importantes. Tanto na esfera social, então por isso que é importante que você vê como é que essa parte vai comunicar muito com as ciências, no caso com a sociologia. Olha a importância disso, porque vai ter essa questão social, essa comunicação para entender esse processo, ok? Quanto também na espacial, isto é, de que forma a globalização atua e transforma as relações sociais, espaciais e entre pessoas e também lugares. Então, aí, importante, caro candidato, caro estudante, que você tenha em mente as principais características da globalização. Tá? Ou seja, como é que é esse processo de construção dessa sociedade cada vez mais globalizada. Tá? Por isso que é importante. E, claro, estudar o contexto muito social. Quais são os reflexos que isso vai trazer dentro da sociedade? Quais os reflexos que a globalização vai trazer para nós? Quais as interferências que isso vão trazer para a nossa vida? Por isso que é importante, caro candidato, que você tenha em mente sobre isso e estude mais sobre essas questões. Beleza? Bom, a globalização consiste em um processo onde ocorre a aproximação de diferentes nações do mundo todo. Essa aproximação pode estar relacionada a um contexto tanto cultural, tanto econômico, político e também social. Aí temos uma frase aí do Bauman, que fala: vivemos tempos líquidos, nada
é para durar, né? Então, quando a gente fala lá, principalmente a gente aborda o contexto de consumismo, de consumo, né? Sobre essa questão das coisas que se perdem com muita facilidade, ele deixa essa frase importante para a gente pensar, né? Para a gente analisar. Fica aí uma reflexão para você, estudante, sobre essa sociedade globalizada, né? Vivemos aí esses tempos líquidos, não só de bens materiais, mas também de questões humanas. Então, é uma forma da gente repensar as nossas atitudes quanto sociedade. Então, por isso que ele deixa essa frase impactante aí para você refletir sobre esse assunto de sociedade globalizada. Mas também, claro, temos os contextos sociais, econômicos aí atualmente muito discutidos, né? Quando a gente fala aí de uma sociedade globalizada, aquilo que nos interfere economicamente, você pensa assim, nossa, está acontecendo um evento tão distante da gente, mas interfere nas nossas vidas? Sim, porque há uma conectividade muito grande econômica aí dentro disso, né? Quando a gente fala também das questões culturais, alguns eventos culturais que também interferem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E, claro, não podemos deixar de falar das questões políticas, né? Ou quando a gente fala da geopolítica, entender essas relações aí entre países, essas questões de guerras, conflitos, questões aí que precisam ser discutidas. Mais para frente, vamos falar um pouco sobre essas problemáticas políticas do mundo atual, quando a gente fala de refugiados, quando falamos de conflitos, blocos econômicos. Então, tudo tem uma interferência muito grande aí e essa participação e essas características dentro dessa sociedade cada vez mais globalizada, ok? Então, vamos lá. Um dos objetivos da globalização é o de estabelecer uma integração internacional entre os mercados de diferentes países. Então, você já viu falar aí de questão de exportação, importação, questões econômicas de PIB, essas relações cada vez mais aproximadas de venda, compra, quem compra mais, quem vende menos, qual o país que eu importo mais, qual país eu exporto mais. Então, vocês já viram falar muito sobre isso e poucas vezes conseguem compreender como é que isso funciona, né, na prática. Mas, justamente, a globalização, ela tem essa integração. Então, por isso que muitas vezes, muitos produtos que você consome em casa, você é muitas vezes de outro país de fora, outros países que faz a exportação, né, importa esses produtos para a gente consumir, né? Então, esse mercado é cada vez mais intenso entre trocas entre países, ok? A globalização, ela permitiu isso, ela proporcionou essa grande integração econômica entre os países, ok? Bom, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve o desenvolvimento de um amplo processo de mundialização das relações entre os países. Justamente com o fim dessa Segunda Guerra Mundial, vocês viram isso em história, ou ainda vão ver na parte de história, esse processo de ajuda econômica muito grande por causa dessa Segunda Guerra que deixou aí, vocês dizem, muitos problemas econômicos, principalmente para os países europeus, que sofreram muito com essa Segunda Guerra Mundial. E aí você vai ter as ajudas econômicas, bancos que vão fazer grandes empréstimos para ajudar, para ter esse crescimento e retomar essa questão do consumo. Então, por isso que na Segunda Guerra Mundial há um grande destaque sobre isso, sobre essa evolução dessa globalização, justamente porque você vai ter grandes ajudas econômicas ali, o surgimento de empréstimos de grandes volumes para poder a sociedade voltar a consumir, né, e a construir, a consumir, para poder, ou seja, o processo dar continuidade, né? Bom, todas as esferas da vida social, coletiva e individual passam a ser alcançados pelos problemas e dilemas da globalização. Então, não podemos pensar, né, que a globalização é apenas aquela coisa de mil e umas maravilhas, né, coisas todas perfeitas, certinhas, tudo ok. Precisamos também falar dos problemas dentro da globalização. O que ela está trazendo? O que ela traz essa globalização? Quais as principais consequências disso? Por isso que eu deixei a pergunta no início. Todo mundo participa da globalização? Toda a sociedade ela participa, ela usufrui dessa globalização? Isso fica para a gente pensar, né? E é aí que nós temos que estudar a globalização, também a parte dos seus dilemas e os seus principais problemas, tá? Olha só, o termo globalização, apesar de ser considerado por muitos um processo gradativo que se iniciou com a expansão marítima europeia, difundiu-se no meio intelectual apenas a partir da década de 1980, principalmente ali quando você tem o processo ainda
vamos dizer assim, no meio ali do período de Guerra Fria, né, que esse período da década de 80 para 90, você já começa aí essa parte da dissolução, né, ou seja, da extinção da antiga ex-União Soviética, né? Você vai ter a extinção e, claro, você tem um país que vai se destacar mais, que é os Estados Unidos, né, que vai ter essa grande frente em relação a isso, tá? Então, mas, quando a gente fala de globalização, a gente também resgata um pouco da história. E para muitos intelectuais, para muitos estudiosos, historiadores, geógrafos, acreditam que a globalização ela teve o início justamente daquela expansão marítima europeia, que teve aí como Portugal e Espanha como os principais protagonistas desse processo, né? Bom, assim, a sua consolidação ocorreu na segunda metade do século XX em diante, com a difusão do neoliberalismo, a propagação de tecnologias, tá? A integração econômica e comercial entre os países, a formação e a expansão dos blocos econômicos, tá? E o fortalecimento das instituições internacionais, no caso aí nós temos a OTAN e a ONU. Então olha só que interessante essa informação que eu estou trazendo para vocês, quando a gente fala de blocos econômicos, a importância dessa competitividade internacional. Por quê? A gente sabe que nós temos uma desigualdade entre países muito grande. Enquanto você tem um grupo seletivo de países ricos, você tem uma grande parcela de países extremamente pobres. Então, para entrar no mercado competitivo, para competir com esses países ricos, os blocos econômicos aí surgiram com essa finalidade. Ou seja, para esses países pobres ter uma oportunidade de competir um pouco no mercado com os países mais ricos. Ok? Mas, claro, isso nós vamos ver mais para frente, vou falar mais sobre isso em outras aulas aí à frente, outras dicas sobre blocos econômicos, sobre essas formações dessas instituições aí importantes que colaboram muito hoje com o processo de globalização, tá ok? Bom, aqui nós vamos aí deixar uma questão interessantíssima aqui do Enem de 2013, olha só, trouxe aqui para você, o título chama Disneylândia, olha só. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneyland. Então, isso aqui foi uma questão aí do Enem de 2013, falando desse processo de globalização. Olha só, a canção ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Então, conforme as informações que nós temos lá da canção da Disneylândia, aqui coloca para a gente algumas opções. Olha só, acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo, ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais, intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias, aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro e expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. Olha só que interessante quando a gente volta para a música, né, para essa canção da Disneylândia, você tem inúmeras informações interessantes aqui. E quando a gente volta para a opção, para a questão, repara na alternativa B que você tem uma ampliação das trocas econômicas, não é? Porque você fala assim, olha para você ver quantas coisas que são feitas de trocas entre países. Então, de um país para outro, a matéria-prima, seja aquela que for, né, você tem grandes trocas comerciais. Porém, olha só nessa opção, ela fala o seguinte, seletividade dos fluxos populacionais. Repara na última parte da canção. Olha só, crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneyland. Então, você tem uma seletividade aí grande dessa população, ou seja, nem todos podem participar da mesma forma, ou seja, a população aí tem uma seletividade, você tem uma exclusão dessa parte dessa população. Então, por isso que a alternativa B, né, é a alternativa mais
correta possível para você compreender essa canção, essa questão sobre essa parte da sociedade globalizada. Então, você tem grande ampliação de trocas econômicas, porém, há uma seletividade aí da população que participa desse processo econômico aí mundial, ok? Outra de 2009, mais recente, olha lá, saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, né? Sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo encontro mundial de La Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Olha só. Então, no texto, há uma crítica. Então, quer dizer, você tem uma crítica em relação a essa globalização. Por isso que eu falei que é importante, cara aluno, que você tenha atenção também nessas partes da exclusão dentro da globalização, ok? Quais as críticas que, nesse caso, né, o Papa Francisco colocou aí nesse grande encontro, né? Ele colocou liberdade política, mobilidade urbana, conectividade cultural, disparidade econômica e complementaridade comercial. Então, nesse caso aqui, né, ele colocou, você tem essas opções aqui, ou seja, que colocou, para poder a gente pensar quais as principais críticas que ele faz aqui, né, justamente sobre essa disparidade econômica, essa grande diferença que eu coloquei anteriormente, justamente falando de quê? Dos países economicamente ricos, enquanto você tem uma grande parcela aí de uma população extremamente pobre, né? É isso que ele deixa bem claro, porque principalmente pensando nessa população mais pobre. Ou seja, ele quer que podemos substituir essa globalização que cresce muito economicamente, que se expande cada vez mais, ou seja, muitas riquezas, né? Ou seja, bastante riqueza dessa produção, porém, essa má distribuição dessa riqueza para a população. Então, por isso que a principal crítica dentro desse texto, junto com a fala do Papa, é isso, essa disparidade econômica, essa grande diferença aí que há entre países ricos e países pobres, tá? E claro, olha só, né, é essencial ainda o conhecimento dos atores fundamentais do novo período, né, o mercado, as multinacionais, a participação do Estado também, e as facetas positivas e negativas, né, que pode adquirir aí no caso, que é importante que você tenha conhecimento sobre isso. Modernização técnica, comunicação mais rápida, aumento de troca de pessoas e lugares, maior circulação de mercadorias. Aí nós temos aprofundamento das desigualdades e má distribuição de renda, empobrecimento, desemprego, né? Então são as questões aí dentro da globalização que, né, que você, estudante, precisa ter em mente e conhecer também sobre esse processo. Então você vai ter o lado positivo, essa conectividade grande entre nós, entre a população e entre a sociedade, porém nós também vamos ter os problemas, principalmente com exclusão, tá? E essas indiferenças, essas questões sociais que nós temos aí espalhado pelo mundo todo. Bom, o assunto é grande, o assunto é bom, muita coisa para ser discutida, nós vamos ver isso ao longo do ano, muitas dicas relacionadas ao processo de globalização, mas aqui nós já vamos trazer as nossas considerações finais para a nossa aula de hoje, né? Bom, a globalização intensificou os fluxos de informação, ok? Mercadorias, dinheiro e pessoas entre diferentes lugares, tá? Graças ao surgimento de novas técnicas de comunicação, as quais compõem o meio técnico, científico e informacional. Leia muito sobre isso, tá? Fica a dica para você, estudante, estudar sobre essa característica desse meio técnico, científico e informacional, tá? Fica essa dica valiosa aí para poder te ajudar a entender um pouco mais sobre globalização, tá? O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão também aldeia global. Então, vocês também podem encontrar, tá, caro estudante, essa palavra aldeia global, que também tem essa relação muito grande sobre essas características da sociedade globalizada, ok? Aqui são as nossas referências bibliográficas, tá? Então, estudante, mais uma vez agradeço a sua participação. Espero que a aula de hoje tenha ajudado muito aí a você compreender um pouco sobre a globalização. Estude, dedique, se organize, discipline,
tá? E pode ter certeza que nas próximas aulas a gente vai trazer outras dicas valiosas para te ajudar aí a estudar para a prova de ciências humanas aí, ok? Mais uma vez agradeço sua participação e sua presença e nos vemos aí numa próxima aula. Um grande abraço.